Olá a todos que nos assistem, eu sou Igor Paim, a convite da Comunicons. Hoje eu vou ter uma conversa profícua com o nosso filósofo Alexandre Zaslavsky, que vai comentar para a gente um pouco da revista Interparadigmas e como é que foi o processo de surgimento dessa revista, quais são seus objetivos, enfim. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, obrigado pelo convite. Pois é. A revista Interparadigmas, ela surge com diversos objetivos, né? Em sua primeira edição já ressalta, já elenca a caracterização e explicitação das bases científicas e epistemológicas da Conscienciologia, a divulgação desses conhecimentos, né, na seara científica, a problematização dos paradigmas científicos, além de também proporcionar um meio para a discussão de pesquisadores e, claro, para o acolhimento dos intermissivistas, né? Então, assim, sabendo desses objetivos e da importância na seara científica, Alexandre, eu queria que você comentasse qual é o maior diferencial dessa revista para as demais revistas científicas. Bom, essa revista ela tem alguns diferenciais, né? Para começo de conversa, ela é uma revista independente em termos do mundo acadêmico. Ela não está comprometida com uma instituição acadêmica, né? Ou mesmo com recursos financeiros da academia. Então, isso seria um grande diferencial. E um segundo diferencial que eu aponto é que ela trata da mudança de paradigmas. Certo. Geralmente, as revistas científicas elas são feitas para desenvolver um paradigma, e não para tratar de mudança de paradigma. Então, por mais que a Interparadigmas, como você disse agora na introdução aqui, que ela tem como um dos seus objetivos clarificar, se possível, né, mais as bases da Conscienciologia, os fundamentos. Mas ela está trabalhando na interface com os outros paradigmas, ela está aberta para discutir com os outros paradigmas. Certo. E como surgiu a ideia de propor essa revista? Teve algum evento, um marco histórico, enfim, o que motivou essa empreitada? Na realidade, nos últimos anos, cresceu o número de pessoas com titulação, né, aqui que estudam a Conscienciologia, desde mestres e agora os doutores. E com esse número de doutores, veio no ano de 2012, em setembro de 2012, um convite direto do professor Valdo Vieira para se juntar a esse grupo de doutores que moram aqui em Foz e fazer essa revista, né, inicialmente e a médio prazo, digamos, uma instituição conscienciocêntrica com esse tema, assim, digamos, com esse público, né, que é os pesquisadores e intelectuais acadêmicos e tal. Tá, legal. E como é que você vê a possibilidade do diálogo entre as ciências convencionais e a Conscienciologia? Eu me refiro assim especialmente aos pontos de convergência e divergência paradigmática. Então, a própria ciência convencional ela tem vários campos, digamos, disciplinares, né, e cada um com as suas peculiaridades. Certo. Então, assim, existem pesquisadores que eles têm o perfil mais de avançar rumo ao limite do paradigma, a fronteira do paradigma, por exemplo. Então, cada área vai ter. Eles estão mais interessados em discutir aquilo que o paradigma não resolve, né, as lacunas. Então, com essas pessoas é que a gente pretende discutir a primeira. Né? Então, é possível esse diálogo com pessoas que estejam autocríticos, digamos assim, criticando o seu paradigma. Que não estejam cada área é diferente, meramente confortáveis, ajustadas, né? Sejam capazes de perceber quais são as limitações, as possibilidades de cada um. Né? Agora tem temas, por exemplo, que são mais adequados para se dialogar, por exemplo, o próprio tema da consciência. Né? Isso. Quem estuda a consciência vai acabar se deparando com os estados alterados de consciência. Isso é estudado já há várias décadas, né? Vamos dizer, mais de um século e tal. Isso. Mas esse é um dos contatos, né? Agora, às vezes é mais... tem áreas, por exemplo, que a gente pensa que seria mais fácil, por exemplo, das ciências humanas, né? Sociologia e tal. Não é assim tão fácil. Não é tão fácil. Não. Às vezes um engenheiro pode ser mais aberto que o sociólogo para esses temas. Paradoxalmente. Paradoxalmente, porque não é questão do conhecimento, da expertise na área que te dá uma visão de conjunto, né? E às vezes você pode ser de uma área diferente e conseguir... Porque o próprio avanço, por exemplo, da física, ele às vezes leva a pessoa a questionar uma visão de mundo mais arraigada, e aquelas pesquisadores da área de humanas que trabalham com o ser humano, digamos, ou que estudam o ser humano, eles ficam, parece, mais confortáveis dentro do paradigma deles. Sim. Agora, tem uma área muito interessante também, que tem uma interface nem suspeitada com a Conscienciologia, que é a área da ciência da saúde. Certo. Que, sobretudo o profissional terapeuta, que
lida diretamente com doentes, com pessoas, faz assistência direta, geralmente essas pessoas têm experiência parapsíquica e eles acabam, assim, pela sua própria experiência de trabalho, sabe, o seu acúmulo de experiências, eles acabam introduzindo elementos parapsíquicos na sua terapêutica. Eu já tive vários contatos com pessoas assim desse perfil. Muito interessante. E tudo aí é base de dados para questionamento, para reflexão, né? Nessa primeira edição de 2013, no seu artigo Da Dúvida Metódica ao Princípio da Descrença para uma Autoconsciência, né? Sim. Você explora a possibilidade de trocar o conceito racionalista de questionamento ao modo da dúvida, né, metódica pelo construto conscienciológico do princípio da descrença, né? Como você vê a possibilidade de transição interparadigmática do questionamento científico? Isso aí eu tentei pegar um nó górdio, né? Porque a princípio a ciência questiona tudo, né? Ao contrário das outras áreas da cultura e tal. Só que na verdade a ciência não questiona tudo. Ela questiona aquilo que o paradigma permite questionar. Até porque não tem meios para questionar alguma coisa diferente. Então, assim, o que eu tentei fazer nesse artigo? Né? Mostrar que a maneira de questionar da ciência convencional, eu falo grosso modo, né, de uma maneira ampla, a ciência convencional, já tem muitos limites a priori. Então, por exemplo, com Descartes, né, a dúvida ela já tem o objetivo de chegar na certeza. Certo. E isso as pessoas não entendem. O senso comum, digamos, em relação à ciência, não tem isso em conta. Agora, até que ponto essa maneira de questionar cartesiana não acabou influenciando na história da ciência, e que isso quer dizer que a ciência ela já questiona para confirmar determinadas premissas. Eu sei, às vezes a limitação, o próprio vício dela pode estar na base, né, do Sim, então assim, o que eu vejo, se fosse a descrença e não uma dúvida metódica, só uma dúvida como parte de um método, não, mas o processo de descrença. Quer dizer, olha, eu não acredito em nada. Quer dizer, o que isso acontece? É uma virada cognitiva que a experiência pessoal se torna muito importante. Quer dizer, o que a pessoa está vivenciando a cada momento, a cada instante. E isso acaba entrando elementos de estados alterados. Aí é que está a questão. A valorização desse processo que perpassa muitas vezes pela subjetividade, né? Assim, mas, assim, então, que repercussões foram observadas no lançamento da revista, seja na comunidade conscienciológica, seja na sociedade intrafísica como um todo? Assim, o que você identificou até hoje, repercussões, e o que é que vocês esperam para um futuro próximo, que é esperado? Olha, ainda está começando, né? Teve só um número, a gente tem que ampliar isso, né? Mas assim, é um pouco difícil de estabelecer relação de causa e efeito, digamos isso, né? Mas eu acho que a partir do lançamento da Interparadigmas, eu acho que houve um incremento no processo de erudição, assim, digamos, ou ao menos dessas relações com a ciência convencional, em termos de estabelecer pontes maiores com a ciência convencional. Eu vejo outras ICs também estão fazendo isso, mas já estavam antes, na verdade, né? Mas a ideia da Interparadigmas, eu acho que ela já está contagiando, digamos, outras instituições da Conscienciologia, e outras outros pesquisadores estão se despertando para a possibilidade e até mesmo a necessidade de trabalhar com pontes interparadigmáticas, não ficar, por exemplo, mais restrito ao paradigma consciencial ou então ao paradigma convencional. Não tentar, em alto nível, juntar as duas coisas. Então essa foi uma repercussão que você acha que... Eu acho que está ajudando a catalisar esse movimento. Catalisar, né? Esse diálogo interparadigmático. Legal, mas assim, as principais dificuldades que vocês encontraram para o lançamento, até agora, o lançamento da revista, não apenas aquelas de ordem pragmática, que é a organização, a edição, mas aspectos mais profundos relativos a contrapesos, por exemplo, né? Isso foi identificado, alguma coisa... Isso objetivamente, assim, cada um, né, com as suas percepções vai identificando, né? Porque o fato é que nós tivemos bastante assistência, assim, bastante ajuda, posso dizer, intra e extrafísica, até para lançar essa revista. E aí acontece o seguinte, né? Quando você propõe uma forma nova de trabalho, de assistência, né, você atrai tanto os assistentes quanto os assistidos.
né? Você atrai tanto os amparadores quanto os assistidos. E o contato mais próximo também com os assistidos envolve se envolver em toda a problemática. Então você pensa, por exemplo, quem é o público-alvo da Interparadigmas, né? São intelectuais com SINs e com CIEX, né? Que, de alguma forma, não alcançaram o cumprimento do ideal da sua ProEx naquela ocasião, seja a ProEx ou aquilo que seria proposto deles alcançarem, que ficarem satisfeitos só com a ciência convencional. Certo. O próprio professor Valdo, ele conta na entrevista do primeiro número, né, justamente, que pouco assim a ideia dessa revista está relacionada com a experiência dele com essas consciências, né, de cientistas que ficaram, digamos, em melex, até certo ponto, melancolia, né, devido a ficarem só no materialismo e terem, talvez, desperdiçado oportunidades, né, de avançar mais a fronteira do paradigma. Então, o contato com esse público-alvo demanda trabalho nosso, né, amadurecimento, reciclagem e mais assistência. Porque um dos efeitos que eu acredito que essa revista traz é um desequilíbrio, né, no processo cognitivo das pessoas que já estão acostumadas com a visão paradigmática. Quando ela se defronta com um diálogo, né, que movimenta isso tudo, que questiona, que faz contrapontos, acaba sendo um ponto de revisitação das próprias concepções, né? É bem isso mesmo. Para você fazer para você dialogar, você tem que estar predisposto a rever seu ponto, né, de vista, né, a sua perspectiva. Beleza. E ao mesmo tempo, isso que é interessante no diálogo, né? Você é um exercício de formulações e reformulações cada vez melhores, né, buscando o entendimento. E esse é o mote interassistencial da revista. Quer dizer, a gente fazer esse encontro naquele espaço que fica no meio dos paradigmas e é um espaço em que não há entendimento. Quer dizer, há uma dificuldade de se entender mutuamente, lidar com essa dificuldade de entendimento e depurando esses pontos de convergência e de divergência. E assim vai. Isso aí, acho que gostaria assim, de trabalhar melhor a questão do princípio da descrença, né? Dentro da conscienciologia, através do princípio da descrença, existe uma grande valorização da subjetividade lúcida, racional e centrada do pesquisador. Eu gostaria que você comentasse essa questão, tendo em vista que na história recente da ciência, especialmente a partir de Descartes, a exaltação da objetividade e o distanciamento do pesquisador da pesquisa foram consideradas condições sine qua non. Poderia tecer um pouquinho sobre isso? Sim. Isso envolve uma dificuldade, né? Porque objetividade é uma característica, até, no meu entendimento, né, necessária da ciência. O problema é como que se define a objetividade. Isso. Então Descartes, ele define a objetividade como um sinônimo de, para ele, de algo extenso, algo que ocupa lugar no espaço e se pode descrever geometricamente. Então, na qual você está totalmente separado, né, assim, claro, da pesquisa. O Descartes ele estabelece o seguinte princípio, quer dizer, existe 3 coisas no universo, 3 seres, 3 substâncias. Um é o ser pensante. O ser pensante, ele é um ponto consciente, ele é inextenso. Res cogita, né? É a res cogitans. Segundo ponto é o ser extenso, que é a res extensa. Quer dizer, é aquilo que tanto que você conhece a geometria analítica do Descartes, né? Que é o plano, aquele plano cartesiano, você tem que dar coordenadas e tal. Aquilo é que é estudado pela ciência. Só isso. E o terceiro substância que ele chama res infinita, que é coisa infinita, ou se quiser, Deus. Tal. Que ele tinha que também pagar o tributo dele para a religião naquela época. Agora, o ponto é o seguinte, se a gente descarta, né, essa parte da res infinita, deixa só extensa e pensante. A coisa pensante se define por não ser extensa. E a coisa extensa se define por não ser pensante. Então você tem sujeito e objeto, sendo que objeto é sinônimo de extensão. Esse é o ponto e esse é o problema. Por quê? No momento que a gente chega... Claro que isso foi sendo desconstruído gradualmente pelas ciências humanas. Porque para você ter uma ciência humana, mesmo história... Você vai se voltar de novo para você tem que ter um objeto que não seja extenso. Você tem que ter um objeto... Mas isso é um problema, porque mesmo, por exemplo, a sociologia e a antropologia, por exemplo, história, que são ciências humanas, que estudam coisas imateriais, elas precisam de uma referência material extensa para poder trabalhar. Entendeu? É a herança cartesiana, né? Psicologia já é mais difícil. Aí você tem o comportamento, etc. Agora, chega com a sociologia, você tem que
a gente precisa, assim, eu ao menos entendo isso, eu tenho colegas que discordam, mas eu acho, eu penso dessa forma, que existe uma objetividade da subjetividade, vamos dizer assim. Certo. Tá? É claro que se a gente vai pensar multidimensionalmente, a subjetividade ela é um pensene. Vamos colocar assim, no mínimo um pensene. Pensamento, sentimento e energia. O pensene, ela não é uma unidade subjetiva, ela é uma unidade objetiva. Veja bem, então essa passagem da subjetividade para a pensenidade, ela ajuda a reconceptualizar, a redefinir a objetividade. Quer dizer, você tem o pensene, ele é ao mesmo tempo subjetivo e objetivo. Então, no momento que é estudado a pensenidade, já há uma nova objetividade. Tem uma unidade ali de Tem uma unidade de estudo. Você entendeu? Exato. Exatamente. Você atomizou. Atomizei o problema, de certa forma, você pode... sem desnaturar a pesquisa conscienciológica, né? De certa forma, extraindo objetividade dentro do processo da subjetividade. Agora você veja, pensa só, né? A questão interparadigmática é como que você pega o ponto de vista de quem está na ciência convencional. Então, aqueles pontos da ciência convencional que estão entrando em crise paradigmática. Agora, quais as possíveis... Veja bem, são rupturas. As crises são rupturas. Mas, ao mesmo tempo, para se poder chegar no pensene, você tem que ver alguns pontos de continuidade também. Você tem rupturas e continuidades. Então, quais as possíveis continuidades da ciência convencional que pode chegar no pensene? Por exemplo, esses tempos eu tive acesso a um livro de um filósofo da ciência muito importante. Agora me fugiu o nome dele. Popper? Não é o Popper. Não, ele está vivo. Thomas Kuhn, não? Não, ele está vivo. É um cara atual. Né? É o Nagel. Nagel, né? Thomas Nagel. Então ele tem um livro que ele lançou agora em 2012, eu acho, 2013, que ele está defendendo que o pensamento é uma substância. Inclusive ele tem uma cosmologia que ele chega a afirmar, não, mas o pensamento é uma substância, não é uma substância abstrata, tipo platônica, assim, não. Sei. Substância real. O pensamento é uma substância real e que inclusive o pensamento é um constituinte do cosmos. Pronto. Então tem que estudar mais isso aí, mas eu vejo aí um ponto de conexão com o pensene. Ponto de conexão, né? Ponto de diálogo aí, porque esse Thomas Nagel. Interessante para quem estiver assistindo e quiser investigar mais acerca disso, né? Sim. E assim, para quem está assistindo, vai se interessar por ver essa revista e até de propor um trabalho, é muito comum todas as revistas estabelecerem critérios, né, e perfil do proponente do artigo, o autor. Qual o perfil do pesquisador esperado para compor os trabalhos científicos na Interparadigmas, além do pressuposto lógico da titulação doutoral, que a revista, né, prescinde, e o comprometimento com a cientificidade, né? Além disso, Sim. O que seria o perfil desse pesquisador? Sim, eu acho assim, ainda vale uma pequena observação sobre esses dois requisitos, né? Assim, porque também às vezes é uma coisa polêmica, as pessoas questionam e tal. Então, o doutorado, ele representa na nossa sociedade que a pessoa ela alcançou, completou, né, uma escolaridade e que ela domina uma área da ciência, né? Ao menos por princípio, né? A gente pode supor isso. Então, é uma certificação formal, exato, enfim, aceita. É uma certificação formal e não deixa de ser, exato. E é aceita, exatamente, socialmente. Tem muito mais um processo social até certo ponto, né? Então, com essa certificação e com esse treinamento que a pessoa vai ter até alcançar o término do doutorado, ela vai ter condições melhores de estabelecer as relações interparadigmáticas realmente profícuas. Entende? Porque ela, ao menos a princípio, ela vai dominar os dois paradigmas. Então ela vai poder fazer melhores paralelos entre um e outro, porque às vezes uma pessoa, assim, já faz alguns anos que eu estou pesquisando na conscienciologia, né? E teve algumas ocasiões que a gente observa que a pessoa ela faz um paralelo com algum construto lá da ciência convencional que é igual na forma. Então ela acha que é a mesma coisa, já é uma aproximação. Só que é diferente no conteúdo. Entendeu? Então ela comete um equívoco de transposição. Quer dizer, há um equívoco. A transposição ela precisa ser corrigida, porque a transposição desejável é de conteúdo. A forma é o nome, por exemplo. Então, aparentemente, se eu for pegar, por exemplo, energia, né? Energia é a mesma palavra. Agora, se você vai ver a energia do Aristóteles, a energia da física e a energia da conscienciologia, são totalmente diferentes. Exato.
Entende? Então você vai falar para o físico, ele não vai aceitar que a energia consciencial é energia. Entende? Ele não admite isso. Enfim. Teria um megatrafor e um megatrafar de um pesquisador que queira pesquisar na Conscienciologia? Então, megatrafor, eu diria que é o abertismo consciencial, né? Quer dizer, podemos colocar assim, quer dizer, a pessoa, esse pesquisador, ele não pode estar preso ao que a gente chama aqui de apriorismoses, né? Certo. Quer dizer, não, eu só posso pesquisar dentro de certas premissas. Claro que tem premissas de método, de sistematicidade, ciência é isso, é uma coisa, é organizado de alguma forma, né? Então, mas que isso não impeça esse abertismo consciencial, que é essa predisposição enfim, a explorar suas próprias vivências, né, e digamos... a se desafiar, né, porque são tantas abordagens novas e provocantes e... Sim, né? E se a gente vai ver esse universo da consciência, né, digamos... O que é o extrafísico, né? A gente pode colocar assim, a própria palavra extrafísico, ele é dado esse nome em negação ao intrafísico, né? Intrafísico, extrafísico. Mas o que é o extrafísico sem comparação com o intrafísico? Sim. Entende? Quer dizer, você vai abrir, é o verdadeiro universo, né? E o que é? Entendeu? Quer dizer, você vai abrindo mão desses referenciais humanos. E isso é o que eu vejo que é o mais desafiante, né? Que a gente é muito preso aos referenciais humanos, até porque até hoje, vamos dizer assim, a gente está começando a ter mais lucidez extrafísica, então até hoje era vidas e vidas e vidas no intrafísico, comatose na intermissão, sei lá, e volta para o intrafísico. Então, não, mas a realidade mesmo é extrafísica. O que é esse extrafísico? Né? Por isso esse abertismo. Agora, em termos de megatrafar, o megatrafar, digamos, a ser enfrentado, né? Assim... Eu acho que o megatrafar vai entrar aí, academicismo, cientificismo, que é justamente o contrário. Uma visão, né? Talvez hemiplégica das coisas. A pessoa ficar muito, por exemplo, presa a status acadêmico, entendeu? Eu vejo que, às vezes, o ego do professor, do pesquisador convencional, às vezes a pessoa é difícil de se desvencilhar. Certo. Entende? Essa coisa assim, por exemplo... Dentro da academia é uma, vamos dizer, academia é um nome genérico, né, vamos dizer assim, são instituições sociais que a gente designa pelo nome academia, né. Como instituição social tem relações de poder, tem competição, tem uma série de situações, digamos, né, e às vezes a pessoa ela fica um pouco viciada em ter que lidar com essas situações. Então ela mistura o processo da pesquisa científica com esse ego acadêmico, digamos assim, que nós chamamos de academicismo. Ela entra num beco sem saída, né? Acaba... Ela, vamos dizer assim, ela tem que se despojar, digamos, porque os egos, nós temos múltiplos egos. E se a gente fica preso a um ego, a gente fica aí sim hemiplégico. Entendeu? Olha, essa coisa assim, ou você é teórico, ou você é prático, ou você é um homem de ação, ou você é um erudito. Não, você pode ser todos. Você pode ser o cara que estuda, lê tantos livros por mês, etc., mas também é um cara que vai ajudar a tocar uma obra se for necessário, você vai receber gente, você vai explicar, e não há problema. Quer dizer, você consegue desempenhar esses diversos egos, e isso é que é o legal. Quer dizer, esse é que é o despojamento e o abertismo, digamos. Né? Tá certo. Então, esse ego acadêmico, eu vejo que às vezes é um grande empecilho. A pessoa chega, às vezes, por exemplo, um professor universitário, chega aqui e vê que ele tem uma necessidade, assim, como se ele fosse reproduzir o ambiente acadêmico aqui, entendeu? Ao redor dele, que é o holopensene dele, digamos. Às vezes as confrarias de padrões, pensar dentro de uma caixa, pensar dentro de um modelo, uma das coisas que mais obsta, né, a percepção de outras oportunidades, de outros conhecimentos. Acho que é por aí, né? Fecha, fica siderado, né? Como a gente chama siderado dentro do holopensene, né? E aí não enxerga mais além. Bom, nessa primeira edição vocês entrevistaram o professor Valdo Vieira, né? Tá, o procedimento, ele vai ser repetido, vai ter sempre entrevistas, e vão ser com outros cientistas, alguém de fora da Conscienciologia, como é que é projetado isso? Na realidade, a entrevista é uma das sessões da revista, né? Pode ter ou não entendemos que ela é obrigatória, mas casualmente no segundo número que já está sendo editado, né? Ele está completo já, vai ter uma outra entrevista com o professor Valdo, só que é o seguinte, né? O primeiro número foi uma entrevista sobre a interparadigmas. E o segundo número vai ser uma homenagem a uma outra pessoa. Na verdade é uma entrevista com ele, porque ele está falando de um terceiro,
que é o Alexander Immich. Certo. O Alexander Immich, ele foi um parapsicólogo, né, ele foi um polonês, mas ele migrou depois da Segunda Guerra para os Estados Unidos e, segundo o professor Valdo conta, né, que foram amigos, ele foi uma das grandes amizades dele na ciência convencional. E que ele tinha esse perfil de abertismo e tinha, é curioso a gente falar disso agora, mas ele tinha esse mega trafor e não tinha esse mega trafor. Ele era um cara que era muito assistencial, ele soube fazer dinheiro porque ele era químico, então ele trabalhou para a indústria química, então ele juntou dinheiro, inclusive ele lançou o prêmio Alexander Immich nos anos 90, que durou quase 20 anos. E a cada ano eles faziam uma competição de ensaios sobre parapsiquismo, parapsicologia, mas que fossem de ponta, assim, que fossem coisas diferentes. Eu fiz essa compilação, né, é difícil de achar isso tudo, mas vai sair na revista a compilação disso aí, e foi uma entrevista com ele. Né, ele acha, por exemplo, que o Alexander Immich, inclusive uma curiosidade, ele dessomou agora em junho com 111 anos. Ele chegou a ser, de abril a junho, ele foi o Guinness lá, o homem mais longevo do mundo, mais velho do mundo, né, digamos. Vivia lá em Nova York, judeu, né, uma coisa curiosa também, né, mexeu com o universalismo. Tem muito judeu na ciência aí fazendo história, né? Muito judeu. Muito, né, mas a questão é o judeu universalista, né, aí que é o desafio. Não sectário, né? Assim, abertamente universalista, digamos, né, porque a ciência é universalista, a rigor, né. Mas o parapsiquismo, ele tem que ser universalista, né? Porque no momento que você sai da dimensão intrafísica, você rompe com tudo aquilo que é da dimensão intrafísica. Né? Exato, não dá para segurar. Mas assim, só completando um último fecho aqui, é que a gente tem sim a intenção de entrevistar pesquisador da ciência convencional. Ótimo. Acho que já que você está colocando agora, eu vou topar como desafio isso. Para o número 3 a gente entrevistar alguém. Fazer um contraponto justamente para ver a percepção, né, por um prisma diferente. Sim. E tem na versão eletrônica da revista? Tem. Nós temos a versão eletrônica, ela está no www.interparadigmas.org.br. Ótimo. Então lá a pessoa acessa a revista normalmente. Acessa tudo gratuitamente, baixa em PDF. Tá, o convite aí para... Inclusive ele tem um blog, né? Você pode fazer postagens de comentários e tal. Ótimo. Tá lá. E aí, para finalizar essa nossa conversa, eu queria que você comentasse o papel dessa revista Interparadigmas dentro da Conscienciologia e mais amplo, dentro da evolução das consciências nesse planeta. Será que é possível tecer pergunta bastante, vamos tecer uma conjectura. Uma conjectura, sim. Mas, assim, eu acho que a Interparadigmas tem um papel na Conscienciologia, sim, porque eu acho que, conforme até eu estava te dizendo agora há pouco, né, eu entendo que toda a especialidade conscienciológica, ela vai acabar tendo que fazer pontes interparadigmáticas, né? Certo. Porque a Interparadigmas, eu entendo, ou a interparadigmologia, nós estamos fazendo agora como uma especialidade da conscienciologia, ela é uma espécie de tema transversal de tudo na conscienciologia. Esse é o meu entendimento. Eu acho que esse mecanismo, se é que a gente pode chamar assim, de interação entre paradigmas, o entendimento disso vai poder ser replicado por toda a conscienciologia. Certo. Então a gente vai estabelecer, ao menos é a nossa ProEx, né, estabelecer certos parâmetros, certos standards de qualidade ou de excelência, digamos, das relações interparadigmáticas, para que a conscienciologia possa vamos dizer, dialogar com todo mundo científico. Certo. E a gente, como tem doutorado, coisa formal, a gente tem que começar isso, tem que ser a gente para começar, digamos. Mas é como se a gente estivesse formando uma expertise que vai poder ser multiplicada por todo mundo num tempo breve, que eu não sei qual. Até para que a própria conscienciologia possa ser melhor entendida, né? Por outros eu acho, né? Eu sei que você também é advogado, o bacharel em direito, enfim, eu entendo que a Interparadigmas, ela tem um processo hermenêutico. Isso. Quer dizer, hermenêutica, né, é o estudo da compreensão do texto. dos textos, digamos. Né? Então, a necessidade de diálogo de um paradigma com o outro passa pela compreensão das referências, do contexto de cada um. Então, a interparadigmologia, ela tem muita relação com essa hermenêutica,
questão da compreensão. Inclusive, eu acho que a interparadigmologia é uma especialidade da comunicologia. Eu acho. Não é tanto da mental-somatologia, por exemplo. Tem a ver, lógico. A interparadigmologia se dá entre mental-somas, então que é mas é comunicação. É uma comunicação paracientífica, se a gente puder, e mental-somática, se a gente puder. Tem a ver, por exemplo, com parapsiquismo mental-somático, tudo isso. Mas isso é comunicação. Parapercepciologia é comunicologia. Tá certo. Né? É comunicologia. Agora, em relação à evolução humana como um todo, eu acho que porque toda a nossa era hoje é a era da comunicação, né? Principalmente no momento que comunicação é aproximação, é articulação. Então, sendo a interparadigmas um mecanismo de comunicação, de articulação entre paradigmas, eu acho que o trabalho dela é esse. Agora, tem uma coisa muito importante também que eu não posso esquecer, que é, tratando aqui do paradigma consciencial, a interparadigmas tem um papel muito importante no revezamento multiexistencial também. Sim. Porque, ao mesmo tempo, ela vai ser, como uma GESCOM, ela vai ser uma cápsula do tempo, né? Mas também tem muito forte, isso aí a gente já entende isso aí, que é a questão das consciex, justamente dos intermissivistas, que são cientistas, a influência deles na interparadigmas também vai servir para eles na próxima ressoma deles, para ajudar, porque é o povo que no processo de recuperação de cons deles. A recuperação de cons, esse holopensene da interparadigma vai ajudar eles. Então tem isso também que é muito importante. Agora veja, ser formador de opinião, quer dizer, no momento que você tem, por exemplo, um intelectual, uma pessoa que estuda, erudito intelectual, se ele, vamos dizer, entende o processo da inteligência evolutiva, isso tem uma repercussão que nós não podemos estimar. Entende? Porque ele vai poder reformular aquilo de maneiras que tenham um alcance. Os impactos são imprevisíveis, né? Os desdobramentos que podem ser gerados a partir daqui. Alexandre, foi muito profícuo, foi muito proveitosa, muito enriquecedora essa nossa conversa. E convido a todos que conheçam, né, a versão eletrônica, se não tiver acesso à versão impressa, dessa revista, que poderá mudar muito a concepção de epistemologia, de ciência, que as pessoas têm através desse diálogo mais profundo, desses pontos de interseção, né? Isso. Desse diálogo. Obrigado e... Eu que agradeço.